Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, segundo dia dessa semana 14 já, né? Vocês já perceberam que já fazem 13 semanas, né? Porque a gente teve que pular um número lá no erro da apostila, mas já estamos aí há 13 semanas lendo a Bíblia nesse ano de 2023, né? Já fizemos aí praticamente 7 livros da Bíblia durante esses 3 meses aí, passam tão rápido, né? E como tem sido bom. Não sei se para vocês, mas eu sou realmente suspeita em falar, porque é o meu maior prazer, é o momento que eu mais espero do dia. Eu realmente tenho um propósito muito grande com o Senhor através da leitura da palavra, através dos meus estudos, porque eu sei que aqui está o meu verdadeiro alimento diário, né? Para conseguir vencer o meu dia a dia, para conseguir ter um entendimento renovado, para ter a minha mente sendo transformada, os meus defeitos, os meus pecados, as trevas que ainda podem existir dentro de mim, elas vão sendo extirpadas, né, tiradas através dessa prática, dessa disciplina espiritual que é a leitura da palavra. Então é prazeroso, para mim é muito bom. E eu creio que se você está aqui comigo, se você está perseverando também, nós cremos numa mudança de mentalidade, nós cremos no poder de Deus agindo na nossa vida e a nossa alma, corpo e espírito sendo então edificados para a glória de Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, porque nós temos aqui então perseverado, nós temos nos dedicado sabendo que esse é o melhor para nós, Pai. E é por isso que nós estamos aqui mais um dia. Nós te agradecemos, Pai, por essa terça-feira. Nós te pedimos, Espírito Santo, que esse dia seja simplesmente maravilhoso, porque o Senhor está nos dirigindo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu cuidado em nós, por cada detalhe, Senhor, que o Senhor tem dado na nossa vida, seja ela na área física, espiritual, saúde, familiar, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito nesses dias. 2023 tem sido um ano, Senhor, de muita bênção debaixo da tua proteção. Nós somos muito gratos, Senhor, por cada detalhe. O Senhor tem cuidado de nós em todos os sentidos e somos muito gratos, Deus. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Semana 14, dia 2, né? Hoje, terça-feira, dia 28 de março. Finalzinho aí, última semana, né? Desse mês de março. E também finalzinho aí do livro de Josué. A gente termina justamente no dia 31, né? A gente, no último dia de março, a gente já começa o livro de Juízes. Então, a gente vai terminar o mês começando com o próximo livro aí, né? Praticamente Josué termina junto com o mês de março. E esse mês tem sido bênção demais, né? Passamos aí por 2 ou 3 livros dentro do mês de março. Isso é muito bom. Vamos lá, então, semana 14, dia 2, Josué 16, 17 e 18. Josué 16, 1. O sorteio das terras distribuídas aos descendentes de José por grupos de famílias estendia-se desde o rio Jordão, em Jericó, a leste das águas de Jericó, atravessando o deserto e a região montanhosa até Betel. Depois seguia de Betel a Luz, depois a Atarote, no território dos Arquitas, descendo rumo a oeste até a fronteira de Jefilete, até a fronteira de Bet-Horon Baixa, indo depois até Gézer, terminando no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira oriental começava em Atarote, Adar, dali ia até Bet-Horon Alta e seguia para o mar. A fronteira norte começava no mesmo mar, seguia a leste de Micmetá, passando depois por Taanat Siló e Janoá. A leste de Janoá dobrava para o sul até
Atarote e Naarate encostavam em Jericó e terminavam no Rio Jordão. Seguindo para o leste, a fronteira ia de Tapuá ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Essa foi a herança da tribo de Efraim, segundo os grupos de famílias. Efraim recebeu também algumas cidades do território pertencente à meia tribo de Manassés. Os cananeus de Gézer não foram expulsos e vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhar como escravos. Então, o capítulo 16 fala de mais uma divisão de terras, né? Para mais algumas tribos aqui, Efraim, Manassés, né? E a gente vai seguindo aqui com essas tribos, então, sendo distribuídas dentro do território de Canaã. Quem está no grupo aí do WhatsApp viu, eu mandei 2 mapas, um pouco mais detalhado, né? E o outro um pouco mais panorâmico, né? Para se ver. E se você tiver um pouquinho de paciência e conseguir ali olhar os nomezinhos das cidades, ou até quiser imprimir colorido e lendo aqui o texto e circulando as cidades, você vai perceber então o que é leste, oeste, né? Aonde termina no mar aqui, no mar ali. Então tudo isso fica mais simples para a gente ver se for dentro de um mapa, tá bom? Lendo assim parece até meio confuso, né? Parece que a gente não consegue compreender. Mas quando você vê as cidades ali distribuídas no mapa, tudo fica mais fácil, tá bom? Capítulo 17. O sorteio das terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José, foi primeiro para os grupos de famílias chefiados por Maquir, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade. Eles já tinham recebido Gileade e Bazã, a leste do Jordão, porque eram guerreiros valentes. Também foi dado o território a oeste do Jordão aos grupos de famílias chefiadas por Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Éfer, todos filhos de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, tataraneto de Manassés, não tinha filhos, somente 5 filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Estas mulheres procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes de Israel e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança, junto com os nossos irmãos. Assim, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés, as 5 mulheres receberam herança entre os irmãos de seu pai. A tribo de Manassés couberam 10 quinhões de terra, além do território de Gileade e Bazã do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés, assim como os filhos dele, receberam herança. O território de Manassés estendia-se para o sul, desde o limite da tribo de Asser até Micmetá, a leste de Siquém. Ainda para o sul, a fronteira ia de Micmetá até os moradores da fonte de En-Tapuá. O território de Tapuá era de Manassés, mas a cidade de Tapuá, situada na fronteira das terras de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de En-Tapuá, a fronteira de Manassés seguia a margem norte do ribeiro de Caná até o mar. Várias cidades situadas ao sul do ribeiro pertenciam à tribo de Efraim, embora localizadas no território de Manassés. As terras ao sul pertenciam a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés estendia-se até o mar. A fronteira norte de Manassés chegava até o limite do território de Asser e a fronteira leste com o território de Issacar. A meia tribo de Manassés recebeu também as seguintes cidades situadas nas áreas dadas a Issacar e Asser: Bet-Seã, Ibleã, Dor, Endor, Taanaque e Megido, com seus respectivos povoados, bem como a região dos 3 outeiros. Mas os da família de Manassés não conseguiram expulsar os moradores desses lugares, pois os cananeus teimavam em não sair. Mais tarde, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos, sem, porém, os expulsar de lá. Então as tribos de José, Efraim e Manassés procuraram Josué e perguntaram: Por que você nos deu apenas uma pequena parte do território repartido? Veja como o Senhor Deus abençoou e fez crescer a nossa tribo. Josué respondeu: Se a região montanhosa de Efraim não é suficiente
E se vocês acham que dão conta, podem derrubar as matas e limpar o terreno para vocês do território dos ferezeus e dos refaíns. As tribos de José responderam: a região montanhosa não é suficiente para nós, e os cananeus que ocupam o vale de Bet-Seã e o vale de Jezreel possuem carros de ferro e são mais fortes do que nós. Mas Josué respondeu à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês formam uma tribo grande e forte. Vocês não terão apenas uma pequena parte. Certamente poderão derrubar as matas e viver lá. Tenho certeza de que vão ser capazes de expulsar mais tarde os cananeus dos vales, por mais fortes que sejam e por mais carros de ferro que tenham. Então, capítulo 17 fala de mais um tanto de terras, né, sendo distribuídas aqui ainda pelos filhos de José, né, pelas filhas ali de Zelofeade, que ficaram também de receber herança. Então vai falando justamente dessa distribuição que está acontecendo, porque eles já estão em Canaã, no território. O detalhe aqui nessas leituras é perceber que em alguns momentos o texto fala que eles não expulsaram os cananeus que estavam habitando ali. Alguns deles ficaram no meio deles e passaram a ser escravos, né, dos israelitas. Mas, infelizmente, isso não vai dar muito certo no futuro. E aí está a grande questão. Deus pede para que eles expulsem esses povos que moram ali nessas terras, que eles matem, né, se preciso for, façam guerra, expulsem, mas não permaneçam no meio deles, né, porque isso não seria bom. Percebam esses detalhes e depois a gente vai perceber ao longo da leitura no que isso vai dar. Capítulo 18, que é o nosso último texto de hoje. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, 7 tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar em conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que se preparem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em 7 partes e depois trarão para mim a sua descrição. E eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com qual tribo. É bom lembrar, porém, que os levitas não receberão nenhum território. Eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partiram a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções: percorram a terra e façam uma demarcação dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês em Siló, perante o Senhor. Os homens foram e fizeram a tarefa pedida. Demarcaram o território inteiro, dividindo-o em 7 partes, e fizeram listas das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué ao acampamento em Siló. No tabernáculo de Siló, Josué fez um sorteio na presença do Senhor e distribuiu as terras para cada tribo. A parte de terras dada por sorteio ao grupo de famílias da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de José. As fronteiras norte começava no Rio Jordão, seguia para o norte de Jericó, dirigia-se depois na direção oeste, através da região montanhosa e do deserto de Bet-Avém. Dali a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada Betel, e continuava descendo até Atarote e Adar, situada na região montanhosa ao sul, de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Bet-Horon e terminava em Kiriat Baal, que é a mesma Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental. A fronteira sul ia da extremidade de Kiriat Jearim até a fonte de Neftoá, descendo até a base da montanha que está defronte do vale de Bet-Rinom, ao norte do vale de Refaim.
Dali continuava pelo vale de Ben-Rinom, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém, pertencente aos jebuseus, e continuava descendo até En-Rogel. De En-Rogel, a fronteira seguia rumo nordeste até En-Semes e até Gelilote. Depois descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, passando pela linha norte da Arabá. A fronteira descia então penetrando na Arabá. Depois passava por Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era delimitada pelo Rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcavam o território dado à tribo de Benjamim, de acordo com seus grupos de famílias. Estas são as 26 cidades do território dado a Benjamim, de acordo com os grupos de famílias: Jericó, Bet-Ogla, Emek Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requem, Irpeel, Taralá, Zelá, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Todas estas cidades e seus povoados eram dados à tribo de Benjamim, de acordo com os seus grupos de famílias. Amém? Então, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje. E como eu disse para vocês, aparentemente são simplesmente textos onde a gente lê um monte de cidades, de fronteiras, de território, de repetições, né? E a gente pensa que tudo isso não faz sentido para a nossa leitura. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que está descrito no livro da Bíblia é de suma importância para nós. E só dá importância àquele que realmente entende que olhar essa estrutura que Deus fez para o seu povo habitar, olhar para a palavra de Deus com tamanha importância a que deve para ela, você vai compreender depois as coisas que vão se desenvolvendo ao longo da história, o que cada território vai representar então dentro dessas 12 tribos de Israel. Então eu te falo, não desista, não pule essas partes, leia, tente colocar atenção nos nomes, olhe para o mapa, faça uma leitura com qualidade, porque você vai ver o resultado disso depois. Inclusive existem aulas dentro da teologia que falam só sobre essas questões de mapas, essas questões de território. Por quê? Porque faz toda a diferença a gente entender norte, sul, leste, oeste, região, né? Quais eram as tribos que estavam ao norte, quais eram as tribos que estavam ao sul, quem estava mais próximo ali do mar, quem estava mais próximo do outro lado, né? Do território mais ao deserto. Então, tudo isso faz diferença na questão depois das tomadas de território, dos inimigos, quem era que estava na fronteira de Israel. Então, olhar para o mapa e olhar para esses nomes e para esse território que Deus está dando para as 12 tribos faz toda a diferença para nós na nossa leitura, tá bom? Deus não deixaria nada dentro da sua palavra que não fosse realmente importante. Isso é a fé que nós temos, é a fé que eu tenho, e eu sei que a palavra de Deus ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. Nada do que está aqui não faz algum sentido no conjunto dessa leitura, no conjunto do texto bíblico. Então, vale a pena você realmente se atentar, né, para esses textos de Josué. O livro começa, né, com uma ênfase muito grande nessas guerras e batalhas, e depois então entra nesse processo da divisão das tribos, e a gente vai terminar então com Josué realmente passando o bastão e deixando já essas 12 tribos assentadas, né, nos seus territórios, Deus realmente cumprindo essa promessa que ele havia feito de dar a terra de Canaã aos seus filhos, né, aos israelitas, e a gente vai ver o desenvolvimento dessa história depois através do livro de Juízes. Amém, queridos? Deus abençoe.
Ótima terça-feira para vocês aí. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.